queridos amigos, todos que estão aí na possibilidade de ver o nosso link. Daqui a pouquinho estaremos dando início à nossa live, à nossa palavra, o nosso louvor a Deus, a nossa oração por nós, pelo nosso país, pela nossa cidade, para que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Então nós estamos muito felizes de podermos estar aqui e transmitir essa live, essa palavra de encorajamento, de paz, de bênção, porque nós cremos no Deus Todo-Poderoso. Por isso estamos aqui, com plena confiança em nosso coração. Daqui a pouquinho estaremos dando início então à nossa live. Esteja aí se sintonizando o seu aparelho, o seu celular, procure aí o link para que você possa estar sintonizado. Desde já eu digo, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família e te livre de todo mal. Nós cremos no Deus que tudo pode. Nada disso está fugindo ao seu controle. Pelo contrário, sabemos que os últimos acontecimentos estão aí para nos alertar. A palavra de Deus nos mostra claramente que nos últimos dias seriam tempos de angústia, de sofrimento, de pestes, de terremotos, de guerras, de secas, de fomes. Então nós somos avisados, mas o Deus Todo-Poderoso está conosco. Não precisamos nos amedrontar. Todo aquele que teme a Deus e crê nele será assistido e ajudado por ele. Deus abençoe a sua vida. Daqui a pouquinho vamos estar dando o início. A paz.
Vai ser meia hora mesmo? Aí voltou o vídeo, beleza. Meia hora. Extensão grande só em casa. Será que ele vai aguentar? Pequena, porque se eu emendar uma outra vai ser pequena. Mas até onde? Dá onde você tá precisando puxar? Caneta. Está correndo para pouco. Olha uma coisa aqui no final. Isso aí. Finalzinho ali. Finalzinho. Pastor. Não tem nenhuma. No cheiro aqui. Nossa, cheirar 10% do pulo não dá. Meus queridos, nós vamos dando assim então início à nossa live e queremos nesse instante poder orar ao nosso Deus. Nesse primeiro momento, sabendo que estamos atravessando uma situação complicada, difícil no mundo, por isso demos as orientações à igreja para podermos cooperar com as autoridades nessa tentativa de conter o avanço do coronavírus. E nós, como Igreja do Senhor, queremos estar em oração, mantendo a nossa fé e, é claro, da nossa parte também cooperando para que a sociedade seja ajudada nesse tempo, que o governo tenha condições de poder manter as coisas em bom nível, sem paralisar o progresso do nosso país. É importante que você na sua casa faça também a sua parte e que também, é claro, você possa estar em oração, firme na fé, na sua santidade, na sua fidelidade, honrando e glorificando a Deus, porque sabemos que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Se Ele permitiu tudo isso, é porque há um propósito. Quem sabe não há também, é claro, às vezes um propósito para a própria igreja do Senhor Jesus, a fim de que ela se desperte para se consagrar mais, orar mais e confiar mais em Deus, porque todas as coisas que nós passamos, sabemos que elas são já descritas na palavra de Deus. Vamos orar então, você na sua casa possa estar também em oração, clamando a bênção, a misericórdia de Deus sobre cada um de nós. Senhor, nosso Deus, amado Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome por todas as coisas, porque sabemos que o Senhor é o Deus soberano e que está também, ó Pai, preparando este mundo para a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Contudo, desde já te rogamos pela Tua igreja, para que ela seja fortalecida na fé e se firme, Senhor Deus, na confiança na Tua palavra, pois tudo que está descrito se cumprirá. Mas também sobre a Tua igreja há uma promessa, Senhor Deus, de bênção e de livramento. E nós te rogamos também desde já pelo nosso país, para que as autoridades tenham a direção dos altos céus e, Senhor Deus, em breve esse mal seja sanado. Ainda queremos nessa live estar clamando a Ti mais uma vez, depois da nossa palavra, depois do nosso louvor. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa todos aqueles que estão nos ouvindo, seus familiares, e livra-os de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar nesse instante um louvor ao nosso Deus, para a nossa irmã Dani. Vamos estar glorificando a esse Deus Todo-Poderoso. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só.
seja Deus. Eu quero, meus amados, fazer uma leitura que sempre usei na minha vida. A gente passa por coisas boas, às vezes por coisas ruins, coisas agradáveis, coisas desagradáveis, até às vezes muito desagradáveis. Mas eu tenho lançado mão desse texto que agora vou ler já muitas vezes na minha vida, que é o Salmo 46, que fala sobre a fé perfeita em Deus. Diz assim o texto, que eu sei que é conhecido da grande maioria do povo de Deus. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado seja Deus. Veja, meu querido, que não é o mundo ou as coisas do mundo que podem trazer segurança ou paz ao nosso coração. Muito pelo contrário. Pelas coisas que estão acontecendo, nós verificamos que o mundo é inseguro, que no mundo não há firmeza. O que depender, às vezes, das autoridades, nem sempre elas podem fazer alguma coisa por nós, e nem tão rapidamente, às vezes, a medicina pode resolver o problema ou a tecnologia. Mas nós sabemos de um que pode todas as coisas, e esse é o nosso Deus. Ponha isso no seu coração, na sua mente, meu amado. O texto nos diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Eu já tenho um tempo de vida e também um tempo de vida cristã, e confesso que tenho visto coisas que nunca pensava de ver, como o que está acontecendo em nosso mundo hoje, em nosso país, todos com medo e apreensivos em relação a esse vírus, sem se ter uma resposta ainda de como solucionar o problema. Mas também às vezes fico pensativo, preocupado, às vezes gera em nosso coração uma certa ansiedade, mas sempre faço uma coisa, que para mim tem sido e é a solução para qualquer um de nós, é voltar o meu olhar para a palavra de Deus e ver aquilo que o meu Deus fala na sua palavra para conosco. E o texto nos diz uma coisa tremenda e maravilhosa, que Ele é o nosso refúgio, ou seja, um lugar aonde eu posso me abrigar até que passem as calamidades. Ele é a minha fortaleza, o lugar onde me defende do mal, onde não preciso ficar preocupado com os ataques do inimigo ou de qualquer outra coisa. Também diz: Ele é meu socorro, bem presente na angústia.
Então, ainda que as coisas queiram nos assaltar, nos sobrevir, prejudicar a nós ou a nossa família, algum familiar, ou até mesmo a nossa cidade ou país, em Deus nós temos socorro, justamente em meio à angústia. Então o salmista fala no seu versículo 2, ele diz: pelo que não temeremos, não teremos medo de coisa alguma, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Ele está dizendo, ainda, meus amados, que haja um caos no mundo, haja uma confusão geral, e não se saiba que direção e o que fazer, ainda que fale a medicina, que fale a economia, e que houvesse um problema mundial a tal ponto que viéssemos a passar a pior das necessidades, nós não precisamos temer coisa alguma, porque esse Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o socorro bem presente na angústia. Ele diz aqui no versículo 4, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Ou seja, meu querido, há uma fonte inesgotável de poder, de bênção, de cura e de solução para todo aquele que crê. Porque nós sabemos que Deus existe, independentemente se o mundo acredita nele ou não. Nós sabemos disso pela fé. Nós vemos as suas maravilhas, vemos o cumprimento da sua palavra, dos últimos acontecimentos, e pode saber, nós estamos justamente caminhando para o fim, ninguém se assuste, mas também nós temos a promessa de Deus sobre a nossa vida, porque o nosso Deus, Ele é uma fonte inesgotável. Se não existisse a solução, poderíamos estar então apavorados, amedrontados, desesperados, mas a solução existe, e a solução é o nosso Deus. Até mesmo para o nosso pecado existe solução, porque Ele próprio mandou o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, e Jesus já veio e já fez a sua obra aqui na face da terra. Ele foi morto, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia e vive para todo sempre. Jesus vive. Ele é essa fonte inesgotável, o seu Espírito Santo. Então não precisa temer absolutamente nada, meu querido. Diz, as nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então veja bem que Deus, Ele estava no controle, e Ele continua no controle, e sempre continuará. Nada das coisas que estão acontecendo escapa ao controle de Deus. Até mesmo podemos pensar e saber que Ele tem permitido estas coisas justamente porque está preparando o mundo para o fim. Mas se eu e você confiamos nele, nós podemos ter a certeza absoluta que a nossa vida, a nossa alma está garantida com Deus. Ele não está dizendo aqui que o Senhor está somente lá no céu, não, Ele está conosco. O Senhor dos Exércitos, ou seja, aquele que tem o poder sobre todas as guerras e todo tipo de guerra que possa haver no mundo, Ele está conosco. O Deus de Jacó, que é o mesmo Deus nosso, Ele é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Ou seja, o nosso Deus, Ele tem o poder sobre todas as nações, sobre todas as coisas, e Ele pode fazer cessar essa guerra. Mas o povo dele, que se chama pelo seu nome, precisa se humilhar, precisa, conforme a palavra de Deus nos diz, se arrepender dos seus maus caminhos. É hora da gente se apegar a Deus, viver em santidade, em fidelidade, em honra e crer na palavra dele. Por quê? Porque ele tem o poder nas suas mãos de fazer cessar as guerras
até o fim da terra. Todas as coisas estão sob o seu domínio. Portanto, aqui vem uma outra palavra que é tremenda ao nosso coração. Quando Ele mesmo manda a mim e a você e a todo ser humano que possa escutá-lo e dar ouvidos à sua voz, Ele diz: aquietai-vos, aquietai-vos. Ele diz: e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Ou seja, a palavra final, a ordem final está com Deus, não com os países, não com o Oriente ou com o Ocidente, não com o governante tal, esse ou aquele, mas com o Deus Todo-Poderoso. Aquietai-vos, Deus diz, e saber que Ele é Deus, que Ele vai ser exaltado. O nosso Deus é quem triunfa, portanto confie nele e confie para sempre a sua família, a sua vida, porque nós sabemos, meu querido, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, essa é a nossa palavra para você, aqui da nossa igreja, ou para qualquer outra pessoa que esteja nos ouvindo, que Deus esteja abençoando a sua vida nesse instante. Vamos cantar ainda?
Deus, louvado seja Deus, ó Pai de misericórdia, Deus de bondade, assim como está na tua palavra, meu Deus, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ó Pai, ainda que a terra vire um caos, ainda que as coisas se transformem completamente, meu Deus, nós sabemos que o Senhor está conosco, Senhor Deus, há um rio que flui. Estende a tua mão poderosa sobre cada família dessa igreja, meu Pai, sobre todo aquele que estiver ao alcance da nossa voz, Pai, que esteja, Senhor Deus, também compartilhando, Senhor Deus, essa live. Ó Pai poderoso, tenha misericórdia da nossa gente, livra-nos de todo o mal e abençoa a nossa cidade, abençoa o nosso país. Dá direção, Senhor Deus, aos governantes e também, Senhor Deus, aos cientistas, aqueles que podem, Senhor Deus, também estar trazendo, Senhor Deus, uma vacina, um remédio, uma medicação, se assim for da tua vontade. Mas nós sabemos, meu Deus, que o Senhor é quem é o nosso refúgio, nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente na angústia, pelo que nós estamos com o nosso coração tranquilo. Estende, meu Deus, essa palavra a muitos corações e que haja fé em nosso povo, o povo das nossas igrejas, o povo brasileiro. Em nome de Jesus, Pai, nós rejeitamos esse mal. Nós rejeitamos, Senhor Deus, toda a ação de vírus, de bactéria, de micróbio, seja lá o que for. Nós cremos na tua palavra. Vem defender o teu povo, vem defender a nossa gente. Em nome de Jesus, traz paz, traz tranquilidade, traz fé aos corações. Nós rogamos a tua bênção, porque eu creio em ti, na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Louvado seja Deus.